aconteceu com você de tentar fazer um projeto, seja pelo YouTube, um projeto pago, achar que seguiu todos os passos direitinho, mas o resultado não foi o que você esperava ou o que você queria? Pois é, o responsável por isso pode ser o corte do tecido. E por isso mesmo, nesse vídeo, eu vou te dar 5 dicas para você conquistar o corte perfeito do tecido. Oi, eu sou a Monique Bueno, a artesã por trás da Mobô Criativa. Se ninguém nunca te falou isso, eu vou te falar agora. Na costura criativa, o corte perfeito é essencial para você conquistar o resultado que você deseja com uma peça. Talvez em outros ramos da costura tudo bem você não cortar com tanta precisão, mas aqui na costura criativa esse passo é essencial. Por isso mesmo é que eu decidi fazer esse vídeo com as 5 dicas. A primeira dica é: passe o tecido antes de cortar. Parece uma dica muito simples, mas a maioria das pessoas não faz isso. Não preciso nem dizer, né? O tricoline é um material que amassa muito. Se você trabalha com esse tecido, você sabe disso. E quando a gente deixa guardado aqui no ateliê, ou mesmo assim que a gente comprou da loja, ele já vem com aquelas marquinhas do tempo que ele ficou dobrado. Então, antes de costurar, a gente precisa passar bem esse tecido, tirar as dobrinhas, deixar ele bem esticadinho, para daí sim o corte ficar perfeito. Só atenção, não use uma temperatura muito alta do ferro, porque isso pode amarelar o tecido. Recomendo aí colocar numa temperatura intermediária, que já vai ser o suficiente para tirar as marquinhas e deixar o tecido bem lisinho para ser cortado. Dica número 2, use os materiais corretos. Na costura criativa a gente precisa de um corte de precisão. Então, por melhor que você seja aí com a sua tesoura, eu te garanto que você não vai ter o mesmo resultado do que se você usar um cortador circular, uma régua acrílica, essas réguas mais grossinhas para a gente conseguir passar o cortador circular, e uma base de corte. Recomendo que você compre a maior base que couber no seu ateliê. Eu aqui uso uma base A2, que tem 60 centímetros de comprimento por 42 de altura. Uma régua que seja do mesmo tamanho da sua base, então eu uso a régua de 60 centímetros, para você conseguir usá-la de fora a fora. E o cortador circular, essa pecinha aqui. É essencial que você tenha esse trio para conseguir o corte perfeito. A terceira dica é: guie-se pela orelha do seu tecido. Talvez você nem saiba o que é isso, né? Então eu vou explicar. A orelha é o lado do tecido que já vem de fábrica. Quando a gente compra o tecido, ele sempre vem com essa rebarbinha aqui. Às vezes tem essas franjinhas, às vezes só tem uns furinhos, mas um dos lados é essa parte que vem da fábrica, do rolo do tecido. Esse outro lado é o lado que foi cortado lá no armarinho, quando a gente pediu a peça. Nesse meu caso aqui, ó, eles até rasgaram, às vezes eles cortam, às vezes eles rasgam. Mas esse lado aqui é o lado que sempre vai estar reto, porque é assim que ele veio. O rolo do tecido ele vai ser por esse lado e normalmente ele tem 1,40 m de largura. Ó, esse meu aqui tem 1,40 m de largura. Então, essa medida sempre vai ser assim, porque a gente não tem essa escolha, depende do rolo do tecido. Ele vai vir com a orelha de um lado, desse 1,40 m, e do outro lado também. São as laterais fixas. E aqui a parte de cima e de baixo vai depender do quanto eu pedi na loja. No caso, esse daqui eu pedi 50 centímetros de tecido. Então, ele vai de orelha a orelha e nas laterais aqui foi cortado no armarinho 50 centímetros. O que isso quer dizer? Como esses cortes aqui das laterais foram feitos no armarinho, eu não posso confiar que eles estejam retos. Alguns lugares vão cortar mais retinhos, outros lugares nem tanto. Então a gente nunca vai se basear na hora de encaixar ali na nossa base de corte por esse lado aqui, porque ele pode estar torto. E isso vai fazer com que a nossa costura, com que o nosso corte fique também torto. A gente sempre vai se guiar por uma das orelhas. Eu vou mostrar direitinho como que a gente vai fazer isso aqui na base de corte. Eu vou cortar junto com vocês uma medida para fazer um paninho de prato, que é uma peça que eu gosto muito de fazer, que aliás eu ensino já no primeiro módulo do meu curso de costura criativa, porque eu acho que é a melhor peça para aprender costura criativa. Então eu já vou fazer um cortezinho aqui. Para o meu paninho de prato eu vou precisar de um corte de 55 centímetros por 15. Então eu vou fazer isso junto com vocês para vocês entenderem como que eu me guio por essa orelha aqui. Então, tô aqui com a minha base de corte, como eu disse, ela tem 60 centímetros de largura. A minha régua, que é exatamente do tamanho dessa largura, também de 60 centímetros, e o meu cortador circular. Vou pegar aqui o meu tecido por esse lado, ó, da orelha. Se eu colocar aqui,
vocês vão ver que ele tem mais ou menos 60 centímetros. Na verdade, aqui vai até 57, né, a minha base. Então, ele tem uns 57. Vejam, eu pedi 50 no armarinho e ele veio com mais. Isso é bem comum de acontecer. Pra mostrar pra vocês que a gente não pode confiar nessa medida aqui. Tá? O que eu vou fazer agora é cortar uma parte dessa orelha. Então, esse é o lado aqui que eu vou me basear, que é o lado que eu tenho certeza que tá reto. Mas eu preciso tirar isso aqui, porque eu não quero no meu projeto. Ele vem assim, ó, com essas franjinhas, e eu não quero isso daqui. Então, eu vou cortar aqui pelo menos um dedinho, 1 centímetro, pra tirar essa orelha, mas mantendo a medida dela, pra gente ter certeza que esse lado é o lado que tá reto. Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, ó, eu posicionei aqui o meu tecido, deixei ele emboladinho pra cá, mas com essa parte retinha. E aqui eu vou colocar a minha régua pra poder tirar uns... Eu vou tirar 2 centímetros, então eu vou alinhar direitinho na minha orelha. Ó, coloquei toda a linha da minha régua bem nas rebarbinhas, com 2 centímetros, ó, duas linhas da minha régua. Bem certinho. E agora eu vou passar o cortador circular aqui, porque eu vou tirar, então, esse remendo, né, o finalzinho ali do tecido, que não tem um acabamento bonito, mas mantendo essa parte que eu sei que tá reta, que é a parte que eu vou usar depois pra fazer todos os meus cortes. E aqui a gente chega na nossa quarta dica. A quarta dica é: tenha certeza que a sua régua não vai sair do lugar. A gente precisa garantir que o nosso corte fique perfeito. Mesmo eu tendo alinhado depois, agora se eu não conseguir segurar minha régua de um jeito que ela não saia do lugar, pode ser que esse corte fique torto. Conforme a gente vai passando o cortador circular, ele pode desandar. Então, tem 2 coisas que vão ajudar nisso. A primeira delas é o cortador estar afiado. Caso não esteja, você precisa trocar essa lâmina. Então, o cortador circular, ele vem com essa lâmina que a gente consegue substituir. E você vai sentir aí, quando você começar a passar e estiver desfiando o tecido sem cortar, é porque já está na hora de trocar. É bem importante a lâmina estar afiada para que o seu corte fique perfeito. E a segunda coisa é segurar bem a régua. Algumas pessoas usam, inclusive, umas alças que vendem em material de construção, que tem umas ventosas, para você apoiar essas ventosas e ficar com a alça em cima, para você ter mais precisão na hora de segurar e não correr o risco de passar a lâmina para fora e acabar se machucando. Eu confesso que eu não me adapto muito com esse tipo de material. Eu gosto de segurar a régua mesmo com a mão, eu acho mais fácil. Mas eu desenvolvi aí alguns métodos que me ajudam a segurar a régua no lugar certo, para ela não andar e não me machucar. Vou mostrar pra vocês como eu faço isso. Cheguei aqui o meu tecido um pouquinho mais pra cima para conseguir mostrar. Como que eu faço? Eu gosto de apoiar a minha mão aqui na régua, mas deixar pelo menos um dedinho pra fora. Quando a gente só apoia aqui, pode ser que escorregue na hora que a gente for cortar. Porque, naturalmente, a gente vai fazer força com o cortador aqui, ó. A gente coloca o cortador apoiado na régua e passa o corte. Quando a gente faz essa força aqui pra dentro, pode ser que a gente empurre a régua e ela acabe andando. Então, eu sempre deixo pelo menos um dedinho pra fora pra não deixar essa régua andar. E eu coloco a minha mão um pouco longe aqui da base. Então, eu não vou colocar minha mão aqui, eu vou colocar ela mais pra cá. Isso me garante que se por um acaso sair, se eu estiver andando aqui e escorregar pra dentro, eu não vou acertar minha mão, porque minha mão tá ligeiramente longe, né? Vai dar tempo de eu desviar e tirar. Então, dessa forma, eu me sinto segura, me sinto confiante pra fazer o corte e eu consigo fazer essa régua não andar. Então, eu vou fazer isso junto com vocês. Libero aqui a minha lâmina, né? Ó, já deixei ela pro corte. E agora eu vou segurar dessa forma. Então, coloco aqui, ó, um dedo pra cá, seguro assim e tá ligeiramente longe, ó, tá 5 centímetros longe. E eu vou andando com a minha mão, eu não vou deixar ela num lugar só. Então, eu começo aqui e vou fazendo o corte aos pouquinhos. Ó, vou começar aqui do começo. Segurei, apoiei o meu cortador e começo a fazer o corte. Cheguei até aqui, paro, ando com a minha mão, ó, meu dedo tá sempre pra fora aqui. Seguro de novo, continuo o corte. E mais uma vez, mais pra cá. Pronto. Agora, quando a gente puxar, vai sair esse filetinho, ó, sem dificuldade, bem retinho, e a gente mantém o corte perfeito do nosso tecido. Bom, e aí agora, essa parte reta vai ser a que a gente vai usar como base para fazer os outros cortes. Então, eu coloco ela em uma das linhas da minha base de corte. Se eu quiser fazer um corte assim, eu posso alinhar por aqui,
apoiar a minha régua desse jeito e fazer o corte. Veja que quando eu coloco a minha régua assim, bem certinha, aqui, não necessariamente lá vai estar reto, até que esse tecido tá bem cortado, mas poderia estar bem mal cortado. Então, se eu precisasse tirar, ó, se eu colocar aqui na pontinha, vocês vão ver que não tá exatamente, ó, tem umas rebarbinhas saindo ali. Então, se eu precisasse de 15 centímetros, que é o tamanho da régua, e fosse cortar aqui, eu alinharia dessa forma e tiraria lá aqueles excessos desse lado e cortaria desse lado, para depois cortar o final, tá? Então, é assim que a gente faz. Como eu disse, eu vou usar esse corte para fazer um paninho de prato. Eu preciso de 55 por 15. Como o meu tecido não tem bem uma direção, né? Ele tem florzinha para um lado, coração para o outro, umas colmeias. Tanto faz aqui a orientação. Então, eu vou cortar uma faixa assim, para ter um melhor aproveitamento. Eu disse que preciso de 55 e aqui eu tenho mais ou menos 57. Vai dar bem certinho e eu vou poder descartar os cantinhos que estão tortos. A única parte que eu tenho reta até o momento é essa aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar 15 centímetros pra cá. Então, a partir desse lado, eu corto os 15 centímetros. E é justamente essa a minha quinta dica. Você primeiro faz o corte baseado na parte que você tem reta, para depois arrumar a parte que você tem torta, tá? Algumas pessoas fazem o quê? Elas já cortam assim o tecido. Não, primeiro você se baseia nesse, para você cortar a medida que você quer, e depois que você tem, você ajusta os outros lados, de forma que fique ângulos retos perfeitos. Tá? Esse é o ponto-chave da quinta dica, que você garanta ângulos retos perfeitos. Vou mostrar direitinho pra vocês como que a gente vai fazer isso. Então, aqui, ó, alinhei por aqui e vou cortar 15. Como minha régua tem exatamente 15, eu só vou colocar ela aqui e eu sei que vai dar certinho pro outro lado. Caso eu precisasse de uma medida maior, eu precisaria me alinhar pela base de corte e não pela régua, tá? Poderia fazer isso também, contar 15 lá na base de corte. Vamos supor que fosse 16. Eu contaria 16 tracinhos, né? Cada tracinho desse é 1 centímetro. E cortaria lá. Só apoiaria aqui, ó, a minha régua no tracinho de cá e no tracinho de lá para fazer o corte. Mas como eu quero exatamente 15, eu vou apoiar na própria régua. Então, coloquei, ó, bem alinhadinho aqui. Deixa eu esticar ele. Bem alinhadinho com todo esse lado da régua e vou cortar do outro lado. Mesma coisa que eu fiz antes, ó, apoio com o meu dedinho pra fora, corto um pouquinho, ando com a mão, mais um pouquinho, ando com a mão, mais um pouquinho. Pronto. Puxar aqui, ficou um cantinho, aí. Então, tenho já os meus 15 centímetros. E aí, justamente, esse é o momento de garantir os ângulos retos. Como que eu faço isso? Vou começar por um dos lados primeiro. Qualquer um dos lados. Vou começar por esse daqui. Vou alinhar, então, ó, numa das linhas da minha régua, da minha base, e na outra linha. Tá bem certinho nas duas linhas da base de corte. Porque eu sei que esse lado tá reto e esse lado também tá reto, que é o que a gente cortou paralelo. Ali eu não tenho garantia que ele tá reto. Então, como que eu vou ter essa garantia? Depois que ela estiver aqui alinhadinha, a gente vai colocar a régua para ela passar em um dos traços e no outro dos traços. Assim, ela está perfeita, com ângulo reto. Deixa eu puxar mais para cá para vocês verem. Quando eu coloco aqui alinhado com o traço de cima e com o traço de baixo, aqui não está perfeito, ó. Ali ela tá mais fininha e aqui ela tá mais... Ó, deixa eu inclinar pra vocês verem. Ó como não tá perfeito. Esse lado aqui tá maior do que esse lado aqui. Então, agora eu vou passar aqui o cortador só pra eu ter o ângulo reto perfeito, que é o quadradinho, ó. A gente precisa fazer o quadradinho aqui. Então, vou passar aqui o meu cortador. Pronto. Agora sim eu sei que eu tenho um ângulo reto perfeito lá. Só depois que eu faço isso é que eu vou tirar os meus 55. Não é 55 por 15? Então, eu vou colocar aqui de novo na minha base. Agora, eu tô alinhando lá, ó, no 0. Alinho aqui com as laterais, então ela tá toda direitinha num dos traços de cima, no traço de baixo. Ó, bem certinho. E agora sim eu venho aqui no 55.
Então, o 55 da minha régua é aqui, exatamente aqui. Então, quando eu coloco ali, ó, no 55, agora eu tenho certeza, aqui ela tá o ângulo reto perfeito, aquele lado não tá, ó. Mas aí eu tenho a parte de cima certa, a parte de baixo certa. E agora sim, eu venho aqui e corto. Pronto. Olha que corte perfeito, em cima, embaixo e nas duas laterais. Aqui eu vou conseguir fazer um pano de prato perfeito, porque uma das características essenciais, uma das regras essenciais para você conseguir fazer o pano de prato perfeito é o corte perfeito do tecido. Então esse daqui vai dar bem certinho, vai ficar uma peça bem bonita, bem acabada. Eu vou aproveitar para te deixar uma diquinha bônus. Caso você esteja fazendo o corte do seu tecido para fazer um matelassé, que é aquela técnica que a gente faz com a estruturação do tecido em uma manta. A gente faz várias costuras nesse tecido acoplado à manta para que ele ganhe estrutura. É comum que quando a gente faça o matelassé, a gente perca alguns centímetros. Então, para que isso não aconteça, para que a sua medida final não fique diferente da que você tinha pensado para o seu projeto, eu aconselho que você corte o seu tecido com 1 centímetro a mais de cada lado. Então, nesse exemplo aqui, que eu precisava de 55 por 15, caso eu fosse fazer um matelassé, eu recomendo que corte com 56 por 16, 1 centímetro a mais de cada lado. Porque assim eu poderia fazer o meu matelassé e depois, caso necessário, eu cortaria esse excesso para ficar com a medida final proposta de 55 por 15. Eu até tenho algumas dicas de como fazer um matelassé perfeito e perder o mínimo possível dessas medidas, mas isso fica um conteúdo para um próximo vídeo, né? Então eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que essas 5 dicas te ajudem a conquistar aí o corte perfeito para suas peças encaixarem do jeito que você tinha pensado. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal que eu tô sempre trazendo dicas e tutoriais de costura criativa. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo. Tchau!